Continuar falando sobre Donald Trump e as repercussões. As repercussões das falas de Trump não preocupam nem surpreendem o governo Lula e o Itamaraty. Lucas Borges Teixeira, repórter do UOL em Brasília, foi atrás dessa repercussão e disse que as falas do novo presidente, novo tão novo assim, né, Donald Trump, sobre Brasil e América Latina não surpreenderam nem alarmaram aqui a diplomacia brasileira. A atitude mais agressiva do norte-americano já era esperada pelo governo Lula, segundo representantes, falas polêmicas que fujam do decoro do cargo estão pacificadas e precificadas desde que ele foi eleito, né, em novembro do ano passado. Todo mundo já conhece o Trump, não é novidade para ninguém, né, como ele se comporta. Depois da posse, Trump disse que não precisa do Brasil e da América Latina. Eles que precisam de nós, disse ele em entrevista lá na Casa Branca, onde ele assumiu o cargo nessa segunda-feira, né, tomou posse. A embaixadora Maria Laura da Rocha, secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, essa também não demonstrou surpresa. Disse para o Lucas que o presidente Trump pode falar o que ele quiser, ele é presidente eleito dos Estados Unidos. Disse, nós vamos analisar cada passo das decisões que forem sendo tomadas pelo governo, fecha aspas aí para o que disse a número 2 do Itamaraty em entrevista hoje, terça-feira. Ela ponderou que a busca é por consenso, diz que vão trabalhar não nas divergências, mas nas convergências, que são muitas. Esse tem sido o mesmo tom do presidente Lula, de quem Trump é crítico, e de todo o governo. O Planalto já espera um efeito político sobre Trump, né, aqui inclusive na política brasileira, e para o Itamaraty a questão é que com intensidade essas declarações fortes chegarão às negociações. Só para ter um exemplo, em 2024 as exportações brasileiras para os Estados Unidos atingiram um recorde, mais de 40 bilhões de dólares, 9,2% a mais que o ano anterior, segundo o levantamento da Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Intermediários dizem que os números podem sofrer baque, aí um baque pelo protecionismo. Agora Trump promete taxar e tal, ser mais protecionista na economia. Outro desafio com os Estados Unidos vai ser na COP30, né, esse ano, aqui no Brasil, em Belém do Pará. Bom, vamos trazer para cá o Ricardo Couto e o Thales Faria, que estão comigo nessa terça-feira. Uma ótima tarde, meus amigos. Walter Meirovich está aqui na tela já também, então boa tarde aos três. Thales, o Trump foi perguntado ali pela repórter da Globo, Raquel Krahenbuhl, sobre o Brasil, né? Ele ficou ali meio sem saber, né, o que falar e tal. Ah, Brasil, eles dependem da gente e tal, não somos nós que dependemos dele. Veio uma frase meio que pronta, né, que saiu pela boca do presidente americano. Significa alguma coisa ou é mais do mesmo? O Trump quis mostrar a superioridade e, de fato, né, nós aqui enquanto país, precisamos mais dos Estados Unidos do que eles da gente. Ele não mentiu. Agora, o que isso vai impactar nas relações daqui para frente? Essa é a pergunta, né, Thales? Boa tarde. Não estou te ouvindo, Thales. Pronto. Agora deixei ouvindo, desligado. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Ricardo Couto, meu mestre. Boa tarde, mestre Walter Meirovich. O Trump, de fato, não mentiu, mas é uma declaração agressiva. Ele tem aquela característica típica dos grandes empresários que o Delfim Neto chamava de espírito selvagem do capitalista. O Trump é um negociador, ele parte sempre para a negociação no ataque, agredindo, atacando e tentando mostrar que o produto que ele vai vender vale mais do que o adversário, o comprador imagina. Então ele vem com esse espírito. Na verdade, o que ele está fazendo é negociando com o BRICS, dizendo, olha, não tentem criar uma moeda de vocês, entre vocês, porque aí vai ter retaliações. Na verdade, essa moeda dos BRICS não vai ser criada tão cedo. Se for criada, mas eu não creio que haverá uma... Primeiro que não há condições muito econômicas e claras para a criação desse tipo de moeda. Isso é uma ideia que gira, vai e volta de vez em quando, mas eu não creio que vai ser criada, e se fosse, seria daqui a muito, muito, muito tempo. Então não é uma questão. Mas, de qualquer maneira, ele está se preparando, está avisando para não criar.
Não, acaba que não tem consequência nenhuma, mas é reveladora do tipo de relação que a gente vai ter com o Trump daqui para frente. Ele vai sempre partir com esse espírito selvagem para cima, para o ataque, e a diplomacia brasileira vai ter que fugir das balas, dos tiros que ele desferir. Se conseguir fugir desses tiros, negociar o que é possível negociar. Eu acho que deve ficar mais ou menos como o Lula falou. A gente vai acabar negociando pragmaticamente o que interessa aos Estados Unidos e o que interessa ao Brasil. Ele também, nessas declarações, falou um pouco disso. Né? As relações estão boas. Eu não vejo grandes problemas. E ele nem citou o presidente Lula, né, Couto? Ele só respondeu ali rapidamente a repórter, até perguntou para Raquel, você é brasileira? Por isso está perguntando do Brasil, né? Me parece que ele não estava nem pronto para responder sobre o nosso país naquele contexto de posse, né, Couto? Boa tarde. Boa tarde. A Raquel é uma ótima repórter. Eu admiro muito o trabalho O dela. Couto está com o mesmo Agora, problema que eu, não? O quê? eu ainda Qual? estou. Não estou ouvindo. Esquecimento. Não, não, esse problema não. A gente está ouvindo o Couto. Vamos tentar solucionar para que o Thales ouça o Couto também. Acho que é. Mas a gente aqui tá te ouvindo, Couto. Manda ver. Eu, o Trump, ele assustou todo mundo aqui no Brasil, tirando os bolsonaristas. Até agora está todo mundo assustado com o discurso que ele fez ontem e os primeiros decretos que ele baixou nos Estados Unidos. Ele é um tremendo megalomaníaco, né? Uma coisa é ter um tipo desses na Venezuela, na Argentina, na Coreia do Sul, e a outra é ter na presidência dos Estados Unidos, que tem o maior poderio econômico e militar do mundo. Eu acho que é um perigo para a humanidade ter alguém como o Trump no governo dos Estados Unidos. E realmente o Brasil, para ele não quer dizer nada. Aliás, ele está se lixando para o resto do mundo. Para ele só interessa ele mesmo e os Estados Unidos. O resto que se dane, né? É um momento muito difícil que o mundo vai passar daqui para frente. Ontem foi apenas o primeiro dia da nova era Trump, sabe, que pode mudar toda a geopolítica mundial e criar seríssimos problemas, eu acho, para o futuro dos Estados Unidos.